Fala galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? Sábado 29 de abril de 2023, nesse vídeo vou trazer para vocês o fechamento mensal e semanal da Melius e da Aeris. Resolvi trazer as duas ações juntas porque o fechamento da Aeris foi bem interessante, gráfico semanal, então vamos trazer aí para vocês as duas ações. Antes de começar a nossa análise gráfica tradicional aqui do nosso canal, resolvi também trazer essa notícia referente a Melius, esse documento oficial do próprio site da Melius, da relação com os investidores, documento do dia 28 de abril de 2023, que tivemos realmente aqui informando que a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Melius aprovou realmente o grupamento e desdobramento das ações. Tá? Não é novidade, já que esse fato relevante já tinha vindo a público no dia aqui 27 de março, mas ainda estava pendente aqui essa Assembleia e realmente foi aprovada o grupamento de 100 ações para uma e posteriormente vamos ter aqui o desdobramento em 10 ações. Trago a informação adicional do próprio documento aqui oficial, que ainda não temos os prazos e condições, tá? Para esse ajuste de posição, então ainda a gente fica aí pendente com as próximas datas, tá? Do próprio grupamento. Se tiver algum acionista aí da Melius que tiver mais alguma informação e quiser deixar aí nos comentários, tá? Vamos deixar também o link para o site da relação com os investidores. Sempre que tiver uma informação importante, a gente tenta sempre trazer aqui para vocês, para a gente sempre ficar alinhado com informação, notícia, né, fundamentos e principalmente aqui o gráfico, que é o fundamento aqui principal do nosso canal. Vamos continuar agora com as análises gráficas. Continuando agora nosso vídeo com a análise gráfica do mês de abril, aqui gráfico mensal da Cash 3. No mês de abril, a Cash 3 teve uma queda de 14,85%, temos uma queda aí bem robusta, enquanto o Ibovespa, gráfico mensal, teve uma alta de 2,50%. O que temos aqui no gráfico mensal da Cash 3? A gente continua fechando abaixo de todas as médias aqui do nosso canal. Essa média verde-limão é a média mais curta, a média mais rápida, que é a média, é a Tenkan, é a média de 9 períodos do Ishimoku. O ideal que o ativo esteja no mínimo, tá? Assim, é o mínimo mesmo no gráfico mensal acima dessa média. Essa média aqui no mês de abril, aqui no Cash 3, a gente estaria na região do R$ 1,15,5. Então, R$ 1,16 seria interessante o mês de abril ter fechado pelo menos acima do R$ 1,17, tá? Enquanto a gente tiver gráfico mensal abaixo de todas as médias aqui do canal, a gente continua com uma tendência baixista aqui no gráfico mensal da Cash 3. Observem que a média lenta aqui do Ishimoku, a nossa média vinho, começou a ser desenhada em dezembro de 22 apenas, né? A gente tem poucos candles no gráfico mensal aqui da Cash 3, e para a gente ter um fechamento acima dessa média, teríamos que ter fechado o mês de abril acima dos R$ 6,78, então acima aqui dos R$ 6,79, tá? Então a gente segue bem longe aqui dos R$ 6,80, que já seria acima dessa média, então a gente continuar pelo menos abaixo da nossa média verde-limão, fica muito difícil a gente pensar algum movimento de reversão, tá? Alguma novidade no gráfico mensal aqui da Cash 3. Vamos continuar agora, tá, com o gráfico semanal, lembrando que nos próximos pregões, nos próximos fechamentos aí de maio, eu trago o ponto atualizado aqui dessa média verde-limão para o nosso mês de maio. Continuando com o gráfico semanal, aqui no gráfico semanal a gente já tem mais linhas, porque a série histórica já é maior, cada vela é uma semana. A gente continua o gráfico semanal fechando abaixo das nuvens de Ishimoku, abaixo das médias laranjinhas, nossas médias de 80, abaixo também das nossas médias pretinhas. Aqui, para quem já é mais tempo do nosso canal, sabe que as médias pretas é a aritmética de 50 e exponencial de 50. Agradeço também sempre quem deixa o like, se inscreve no nosso canal para ficar mais fácil de encontrar nossas análises. Olha só, o ideal é que no gráfico semanal a gente esteja pelo menos acima da nossa média vinho, tá? Aqui no canal. Percebam que ela foi região de resistência aqui, tá? De semana de 12 e 19 de dezembro de 2022. A gente chamou a atenção aqui também em março de 2023. Por quê? Muitas vezes ela vem respirar próximo dessa média, muitas vezes até pode fechar acima da média, perde a mínima e ela volta a trabalhar abaixo aqui dessa média, tá? Enquanto a gente continuar trabalhando abaixo dessa média vinho no semanal, a nossa visão aqui do canal é que a tendência permanece baixista, tá? Não quer dizer que um fechamento acima dessa média vinho já é uma reversão de tendência, mas sempre que a gente começar a olhar o gráfico semanal com um outro viés, com um novo olhar, ela tem que estar acima dessa média vinho.
vinho. Enquanto ela continua aqui abaixo da média vinho, essa semana a gente também volta a fechar abaixo da média verde-limão. A tendência, lembrando que nosso canal, aqui a gente gosta de estudar os ativos com o indicador nuvens de Shimoku, a gente vai buscar aqui trazer a tendência dos ativos para vocês, então a gente continua com uma tendência gráfico semanal, seria baixista também aqui da Cash 3. A gente alerta também, percebam que aqui a gente tem o DMI desde janeiro de 2023, o semanal DMI também dizendo aqui que a direção do movimento no semanal seria mais baixista, e quando a gente tem direção baixista pelo DMI também, a gente volta a fechar abaixo de todas as médias, muita atenção, porque aí o ideal é sempre a gente estar de acordo com os indicadores. Então essa semana, o ideal seria que a Cash 3, essa semana aliás, que a gente fechou com uma queda aqui de 4,44%, enquanto que o Ibovespa foi uma alta de 0,06%. Então teria sido interessante o fechamento aqui, o ideal acima pelo menos do R$ 1,08, aqui 1,07, e a verde-limão, a média curta, que é o mínimo que a gente espera do ativo, ela estaria aqui nos 94 centavos, a nossa média curta, a média mais rápida do canal, e a gente fechou abaixo dela, tá? Muita atenção, porque o ideal é quando a gente vê um gráfico, por exemplo, aqui eu virei o gráfico para vocês entenderem, é isso o gráfico que a gente quer, tá? Tá comprado, o gráfico está subindo acima das médias, todas acima das nuvens, essa é a condição aqui principal que a gente vai buscar operações de compra, tá? Ó, virei o gráfico aqui, tá? Inverti para vocês entenderem aqui o que a gente está conversando no canal. Enquanto a gente tem um gráfico assim, a gente trabalha com uma tendência baixista ainda na Cash 3. Alerto vocês também que agora, no dia 9 de maio, informação do próprio site da Melius, na seção aí da relação com os investidores, dia 9 de maio vamos ter aí o resultado do primeiro trimestre de 2023 da Melius. Importante, a gente vai ver também, acompanhar a reação do mercado, quando tiver algum novo preço-alvo, alguma notícia, eu trago aí para vocês também. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like e se inscrever no canal para ajudar a gente a divulgar as nossas análises. Também já fiz o fechamento esse mês, agora ontem, da Magazine Luiza, da Via, da April 3 e também da 3R, que já teve os resultados do primeiro trimestre divulgado essa semana, e eu trouxe também novos preços-alvo proativo. Para quem gostou, eu peço para se inscrever para nos ajudar. Vamos continuar agora com a R3 gráfico mensal na tela. A R3 agora no mês de abril tivemos uma alta de 33,05% contra um Ibovespa em alta de 2,50%. A semana de AR3, essa última semana de abril, tivemos uma alta de 11,35% e o Ibovespa com uma alta apenas de 0,06%. Gráfico aqui mensal da R3 na tela, temos a série histórica ainda muito curta, já que o primeiro candle que temos aqui mensal é do IPO de novembro de 2020, mas vamos trazer aqui os estudos para vocês. O ideal é que o ativo pelo menos esteja trabalhando no mínimo, tá? O mínimo do mínimo no gráfico mensal, a média verde-limão, tá? Para a gente começar, quem sabe, tomar algum tipo de posição no ativo, tá? Enquanto a gente tem o mensal fechamento abaixo de todas as médias, a gente continua com uma ideia de uma tendência baixista, tá? Mês de abril fechou abaixo de todas as médias, o ideal é que teria um fechamento pelo menos acima dos R$ 2,23, para quem sabe a gente começar a olhar o gráfico mensal com outros olhos, tá? Interessante a gente ver também que o DMI negativo está acima aqui do positivo, um alinhamento de DMI e Shimoku, a gente ainda não teria aqui um outro olhar para trazer no gráfico mensal. A gente também começou a ter a nossa média vinho, que é a nossa média lenta de 26 períodos do Shimoku. A gente começou a ter ela a partir de dezembro de 22, ela está aqui na região dos R$ 5,89, R$ 5,90. Estamos ainda muito distante dela aqui no semanal. O ideal é quando essas duas médias aqui estão abaixo do preço e o preço renovando os topos, para a gente começar a compreender uma tendência mais robusta aí no gráfico mensal de alta, tá? Enquanto a gente continua abaixo de todas as médias, gráfico mensal aqui da R sem grandes novidades, e em maio eu vou trazer aqui o ponto atualizado dessa média verde-limão para o gráfico de maio. Mas vamos para o gráfico semanal, que no momento
é o que nos interessa. Alertei aí para vocês durante a semana que realmente a gente poderia ter um fechamento interessante no gráfico semanal da Aeris, e a gente já tinha trazido também a hipótese para quem já é mais antigo do nosso canal. Também peço para deixar um like para nos ajudar e também se inscrevam no nosso canal. A gente trouxe essa hipótese, essa linha aqui já está desenhada há um bom tempo aqui no canal, a hipótese de fundos ascendentes aqui no nosso indicador, tá? Indicando o que? O fluxo comprador aqui da R3 no gráfico semanal, e realmente foi o que aconteceu. Percebam que enquanto o nosso indicador aqui veio fazendo fundos mais altos, tá? Aqui a gente segue o semanal com rompimento de topo acima do nível de 50, foi interessante que a gente viu uma correção aqui do ativo, depois dele deixar aqui fazer uma bela pernada de alta, e agora o que ele faz essa semana? Um fechamento acima da média vinho, que é a nossa média aqui mais importante do Ichimoku. É claro que a nuvem aqui no Ichimoku é o nosso coração do modelo, essa nuvem aqui que segue vermelha, que a gente segue abaixo aqui das nuvens de Ichimoku, mas é o primeiro ponto mais interessante que a gente toma aqui. Olha só, um fechamento que a gente tinha uma média vinho na região do R$ 1,47,5, ou seja, no R$ 1,48, a gente tinha que fechar acima do R$ 1,49 e fechamos no R$ 1,57. É um fechamento muito interessante, primeira vez que temos um fechamento acima da média vinho. Vou até trazer aqui para vocês, olha só há quanto tempo a Aeris estava trabalhando e trabalhou aqui abaixo da média vinho, desde a semana de 20 de setembro de 21, fechamento nos R$ 7,98. Para quem gosta de estar sempre a favor dessas médias, poderia vender na abertura da semana seguinte ou perdendo a mínima. Então você teria vendido entre a região dos R$ 7,98 ou na mínima dos R$ 7,30-31, e você teria ficado desde essa semana de setembro de 21 fora da Aeris. Tá? A gente nunca sabe quando o ativo vai fazer um movimento assim de tendência tão forte, mas é importante estudar e estar alinhado sempre com as médias para quem gosta de operar em tendência. A gente continua com cruzamento de venda, porque a média verde-limão ainda não cruzou acima da média vinho, tá? Mas é interessante o que? A semana que vem a gente renovar a máxima, tá? Para a gente continuar esse zigue-zague ascendente que ela começa a desenhar no gráfico semanal. Orienta o que? O que eu trouxe agora no mensal. Mensal a gente continua ainda com uma tendência baixista. Aqui também no semanal a gente continua fechamento abaixo das nuvens, fechamento abaixo das médias de 80 a 50, mas a gente toma essa média vinho, tá? Alguns traders de Ichimoku operam até simplesmente com essa média vinho. Fechou aqui acima, eu posso pensar em jogar, por exemplo, num gráfico diário e buscar uma entrada pelo gráfico diário, ou simplesmente comprar na abertura ou com uma superação de máxima e vender perdendo essa mínima, tá? A mínima dessa semana foi no R$ 1,35. Então a semana que vem, qual é o ideal? Fechamento de preferência acima até desse fechamento dessa semana do R$ 1,57, ou no mínimo a semana que vem vou trazer onde estará essa média vinho, e a gente tem que permanecer acima dessa média vinho, tá? Não é interessante a semana que vem, tá? A gente perder essa média vinho, por quê? Muitas vezes o ativo vem fechar acima da média vinho, fecha abaixo e continua seu zigue-zague descendente. O início de uma reversão aqui pelo Ichimoku é o fechamento acima dessa média vinho e também uma superação aqui de máxima. Vamos seguir muito atento aqui na Aeris, mas foi um fechamento muito importante essa semana, tá? Alerto também que por mais que a gente teve um fechamento bacana, a gente vê um fluxo aqui, tá? A gente vê um topo mais baixo, a gente ainda não tem um fundo mais baixo aqui no Money Flow Index, mas é interessante que o ativo pelo menos continue trabalhando aqui acima do nível de 50 para a gente compreender que ele realmente está com uma força aí no movimento altista aí semanal, né? A gente traz também o DMI, que percebam que ele também cruzou, tá? Então a gente tem um DMI já verde no semanal. E é interessante o quê? Que o ADX comece a ganhar força, a ganhar velocidade, para indicar que a tendência de altista está ganhando força. Percebam que esse tempo todo que a Aeris caiu, olha só como o DMI trabalhou, tá? Ela indicando a direção de preço baixista, e essa linha azul que ela vai indicar a força da tendência, olha só, que era uma forte tendência baixista, não tinha como buscar por compras no semanal, porém agora a gente tem um DMI, tá? Até autorizando aqui, quem sabe, uma tomada de posição. Não seria uma entrada ideal, mas não seria também totalmente errado a buscar por algum tipo de compra, mas lembrando que quanto mais médias você tiver contra a sua operação, maior é seu risco, maior também você pode ser seu lucro, tá? Mas o ideal não é uma condição ideal de compra,
mas não é totalmente errado a gente já começar a buscar por compras. Importante semana que vem também não perder essa mínima aqui do R$ 1,35. Vamos trazer nas próximas semanas, próximos dias a Aeris, lembrando que os resultados do primeiro trimestre de 2023 vão sair no dia 11 de maio, da Cash 3 é dia 9, e também já fiz o fechamento mensal da Magazine Luiza, da Via, da April 13 e da 3R, que tem um vídeo bastante completo com vários preços-alvo aí para vocês. Para quem gostou, peço para deixar um like, se inscrever no canal para ajudar a gente a divulgar nossas análises. Forte abraço e operem sempre com responsabilidade, lembrando que é apenas um vídeo de estudos. Até a próxima.